My mom always said, life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. É muito bom, gente. O problema de ficar fazendo essa voz é que vicia. Se você começar a imitar o Forrest, vicia. Você já viu a entrevista dele falando como ele pegou essa voz? É a voz do garotinho, o menininho que interpreta ele quando criança, conversando com Tom Hanks, e ele falou, é assim que o Forrest se expressa, e o resto é história. I said, what does your father do? My daddy makes grace. And I was like, well, this is it. Quem patrocinou esta crítica foi o Marcelo Seligói, e o alô da vez vai para sua noiva, Chubis, vida longa ao casal. Se você quiser patrocinar uma crítica no canal, é só me mandar um e-mail, eu te mando o Media Kit e a gente conversa, e esta será uma crítica com spoilers. Vamos lá? Vamos lá. Forrest Gump, o contador de histórias. Baseado no livro do Winston Groom, de 1986, o filme retrata a extraordinária vida de um homem gentil e inabalavelmente inocente, cujas ações, mesmo sem ele saber, influenciaram momentos significativos da história do século XX. Ele ensinou o Elvis a dançar, ele inspirou o John Lennon a escrever Imagine, ele denunciou o caso Watergate, tudo meio que sem perceber. É sensacional. Não é plausível, mas é sensacional. A direção é do Robert Zemeckis, que anda dirigindo uns filmes bem ruins, eu não sei o que está acontecendo com ele, mas ele dirigiu a trilogia De Volta para o Futuro, então ele tem carta verde eterna, ele sempre terá um lugarzinho no meu coração. Aqui ele consegue misturar distintos temas, tons e até subgêneros numa narrativa coesa e envolvente. Ele costura o filme com eventos históricos, um drama pessoal e momentos de total introspecção. Os efeitos visuais para 1994 são muito bons. Há alguns momentos onde você vê que o movimento labial tá meio... Você vê o efeito, por exemplo, quando ele tá numa entrevista com o John Lennon, ele fala assim, na China ninguém vai pra igreja, e o John Lennon fala, no religion too, e ele começa a fazer observações que viriam se tornar a letra da música Imagine. E às vezes quando ele fala, ou o próprio John F. Kennedy, quando ele fala que, he said he has to go pee, fica bem, é 94, mas não tira a ilusão, não tira a imersão, funciona. O efeito do Lieutenant Dan sem pernas, por exemplo, é super convincente. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, tinha 14 anos, eu pensei, como? Né? Não era essa coisa mais comum do mundo. Depois saiu o making of de como eles fizeram e olha, ficou bem bom. O diretor também encontra equilíbrio entre as doses de drama e humor. Ele consegue ir do agridoce ao comovente de maneira natural, difícil. O filme é um pouquinho manipulativo em alguns momentos, há cenas que claramente foram estruturadas para te fazer chorar, mas ele até que evita bem cair no melodrama barato. O arco do protagonista é super bem desenvolvido, as transformações dele são impressionantes, ele tem uma vida extraordinária dentro de uma visão simples, isso é uma delícia de acompanhar. Ele desenvolve uma narrativa retrospectiva, com o protagonista contando a sua própria história, convidando o espectador a contemplar sobre o tempo e a imprevisibilidade do destino. E mesmo em seus momentos mais implausíveis, as justificativas para o sucesso dele acabam funcionando. Em momento algum eu virei o olho, eu pensei, quantas coisas... Só um que eu falei, ele já fez coisa demais e não precisava disso, eu vou chegar lá. Porque logo no primeiro ato é estabelecido que o personagem tem uma inteligência limitada, só que é isso que impulsiona todo o seu sucesso, porque dá a ele uma visão simples da vida, uma visão sem devaneios, uma visão focada. Ele entende o conceito básico das coisas. Se ele recebe uma ordem, ele vai lá e executa essa ordem. E isso funcionou muito bem para tudo que ele acabou fazendo. Tem uma cena muito boa, por exemplo, que ele está no exército e ele está lá, né, aquela cena clássica do sargento que vai gritar com todo mundo, e aí chega o cara e fala, Forrest Gump, o que você quer neste exército? E fala, fazer tudo o que você mandar, senhor. Tipo, é uma questão... E o cara ainda fala, essa é a melhor resposta que eu já ouvi. Você deve ser algum tipo de gênio. E é exatamente isso. É o mesmo foco que faz ele se concentrar, por exemplo, no ping-pong, virar campeão e ser uma figura instrumental na diplomacia entre China e Estados Unidos, sabe? Porque ele... Não, beleza, bater na bola...
E ele foca naquilo e é aquilo que ele vai fazer. A cinematografia do Don Burns é uma mistura harmônica de sutileza técnica e criatividade artística, elevando o nível da narrativa e transmitindo a essência de todas as eras retratadas no filme. A paleta de cores e as técnicas de iluminação mudam sutilmente para acompanhar a estética das mudanças sociais, transportando o espectador através do tempo. A trilha sonora do Alan Silvestri é uma dança delicada entre a expressão contemporânea e a nostalgia, casando perfeitamente com a mistura da exploração histórica com as introspecções pessoais. A música reflete muito bem as emoções do protagonista, com melodias caprichosas para os momentos de inocência e curiosidade e composições mais sombrias para os momentos de reflexão e crescimento pessoal. Vai do tenro ao melancólico ao triunfante. E aquela melodia principal com a peninha é a coisa mais... Eu gosto dos momentos cíclicos do filme, por exemplo, quando ele é pequeno, ele entra no ônibus, ninguém quer sentar do lado dele, aí ele conhece a Jenny, um momento de gentileza que vira uma amizade, depois um amor, a mesma coisa com o Bubba no exército. Então eu gosto dessas repetições do comportamento humano. E ele sentado esperando o filho e a peninha voando, aquela musiquinha é uma melodia tão... É muito bom. O roteiro explora temas como amor, amizade, destino, aleatoriedade da vida e o poder da bondade, justapondo muito bem a visão simples que o Forrest tem da vida com as complexidades do mundo ao redor dele. E os diálogos são altamente cativantes. O filme simplifica as complexidades de algumas questões sociais, como a Guerra do Vietnã, como todo o movimento dos direitos civis. Eles são abordados para servir à jornada do Forrest. A mesma coisa pode ser dita para alguns personagens secundários, que não chegam a ter um ar. Alguns sim, outros estão lá para serem os catalisadores da jornada do Forrest. Mas eu não consigo ver como um grande problema, porque é a história dele. O filme chama Forrest Gump. Não me diga! O ritmo cai um pouco no ato final, e sempre que o ritmo cai, eu começo a prestar atenção na montagem, que não é tão problemática aqui, e também em qual segmento do filme eu acho que está sobrando, onde está a barriguinha do filme, e pra mim é toda a sequência dele correndo. Eu não consigo amar, não tem jeito. Em termos de fotografia é legal, e ele inspira o carinha a fazer o sticker lá do Shit Happens, mas eu já tinha entendido. Eu fico pensando, um dia eu decidi correr. Ele corre, todo mundo vai atrás. Não gosto da maneira como acaba. Todo mundo há anos lá seguindo o cara, que aí ele para, eu vou pra casa. Sei lá, eu imagino que o filme ficaria mais Shirugudum sem esse pedaço. Eu sei, tem muita gente gosta, vão falar, mas é a melhor parte. É o personagem definitivo da carreira do Tom Hanks, pelo menos no que diz respeito à caracterização. É um personagem irresistível, porque ele não julga as pessoas, ele não tem ego, ele vê o melhor no outro, tem muito amor ali. Ele cortando a grama no final de graça é um dos exemplos perfeitos. Não precisa ser uma cena grandiosa, ele faz atos de bondade grandiosos, mas porque na cabeça dele é a coisa certa. Se fazer, eu prometi tal coisa, então eu vou lá e faço. Ele descomplica as coisas. Eu adoro aquela ceninha. Primeiro ele fala, quando a gente começou a ganhar dinheiro, a gente investiu numa empresa de fruta, que é a Apple, e aí um dia chegou uma carta falando que a gente nunca mais ia precisar se preocupar com dinheiro, mas como eu gostava tanto de cortar a grama, eles me deixaram cortar de graça, então eu cortava de graça. Os pequenos prazeres da vida. Sabe? Você pode ser um multibilionário, mas no fundo você só quer o bem daqueles que você ama e cortar a graminha em paz. A Robin Wright faz a Jenny, nada contra a interpretação dela, mas eu não gosto da Jenny. Eu acho que ela não ama o Forrest, não aquele amor romântico. Ela o ama como um amigo, e no final ela meio que fica com ele por pena. É a minha interpretação. Tem até uma sketchzinha do Family Guy, que é um pouco mais barra pesada do que, né? Mas exemplifica mais ou menos o que eu acho da Jenny. Hi, Forrest. Now that I have the most contagious and incurable disease known to mankind, I'll finally have pity sex with you. Okay, Jenny. And I'll mow the grass. É Family Guy, né? Eu não sei se pena é a palavra certa, mas ele passou a vida tentando chegar até ela e protegê-la, e ela sempre rejeitando, sempre fazendo o rolê dela, e quando ela tava doente e cansada no final, aí ela decide que ela o ama, entendeu?
Não dá, Jenny, não desce. O Gary Sinise faz o Lieutenant Dan, eu adoro o Lieutenant Dan. Ele tem a minha cena preferida do filme, que é quando ele tá desafiando Deus naquela tempestade, né? E ele, é só isso que você tem, é só isso, você nunca vai derrubar este barco. Eu te desafio e olha, se você em algum momento da sua vida pensou, vamos lá. Que mais? Vamos lá. Essa cena é muito forte. E eu gosto muito da amizade dos dois. Tem uma cena mais pra frente que acho que é Réveillon, eles estão com duas mulheres e uma começa a debochar do Forrest e ele vai lá e defende. E mesmo sendo durão, ele reconhece a bondade. Não tem como não reconhecer. É tanto que quando ele aparece lá pra falar, eu te prometi uma vez que se algum dia você tivesse um barco, eu iria com você. É mais também porque ele tava sozinho, né? Ele precisava do Forrest. Não era só, eu vou lá cumprir uma promessa pro meu amigo. A presença do Forrest faz um bem pra ele e eu gosto muito da paz que ele acha. Depois daquela tempestade, tem uma cena que ele se joga no mar assim e você vê um homem finalmente em paz, finalmente voltando a achar luz na própria vida. A Sally Field faz a mãe dele, muito amor, muito orgulho ali, muito daquele instinto de proteção. A morte dela, por mais manipulativa que seja, é genuinamente triste. E eu também adoro o Mykelti Williamson fazendo o Bubba. Ele aparece apenas durante o segmento do Vietnã, mas a amizade entre os dois é o que movimenta boa parte do que ele viria a fazer depois e a fortuna que ele ganha. E tudo começa com um simples gesto, com uma simples gentileza, que é a cena do ônibus, onde ninguém quer sentar do lado do cara e ele começa, eu sei tudo que ele tem a louca, assim, eu sei tudo que existe sobre camarão. Tem o camarão shrimp. Tem uma cena que ele fala todos os tipos de shrimp. E eles lá no militar, limpando, tem esse, tem aquele, tem aquele lá. E o Forrest, sendo Forrest, ele tá super ouvindo e prestando atenção, tem uma amizade perfeita. Forrest Gump é um filme todo delicinha sobre a importância de um gesto de amor, de um gesto de amizade. É sobre a pureza de quem vê o melhor no outro e sobre a imprevisibilidade e as interconexões da vida. Nota 9,3. Marcelo, obrigado mais uma vez. Chubis, fica aqui mais um Alô da Vez super mega especial. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.